Junte um entalhe em gota do Mi 9 com as curvas do Galaxy S10 Plus e voa lá, você tem o novo P30 da Huawei. Na verdade, para tornar ainda mais fácil, poderíamos dizer que o P30 Pro nada mais é do que o Mate 20 Pro em uma embalagem diferente que traz de brinde novas câmeras. Entenda melhor nesse hands-on do tudocelular.com. O Huawei quer se tornar a maior fabricante de smartphones do planeta até o final deste ano, inclusive vendendo oficialmente aqui no Brasil já nas próximas semanas. E para ajudar a tornar esse plano uma realidade, a marca chinesa apresentou nesta manhã a sua nova linha P30, mantendo foco nas câmeras. Mas antes de falarmos em fotos e vídeos, vale observar que os aparelhos anunciados imitam os antecessores no tamanho, na capacidade da bateria, bem como na quantidade de RAM e até no processador Kirin 980 desenvolvido pela própria Huawei, e que em nossos testes precisou do modo desempenho ativado para igualar os números dos rivais. E aqui eu estou falando do Snapdragon de geração passada, o 845. Antes que você me chame de hater da marca, o Mate 20 Pro está em terceiro lugar em nosso ranking de aparelhos mais rápidos do mercado em abertura e reabertura de aplicativos, superando inclusive a atual família Galaxy S10 e perdendo apenas para o Mi 9 e o iPhone XS. O que quero dizer com isso? Esperamos uma façanha semelhante com o P30 Pro, que devemos testar em breve e provavelmente repetirá resultados como o de autonomia do Mate 20 Pro, que é a melhor entre os tops de linha ao lado do OnePlus 6T. Ok, vamos voltar o foco apenas para a família P30 agora. Você deve estar curioso para saber o que há de diferente entre a versão padrão e a Pro. Além do tamanho e da tela sem ou com curvatura, os que não abrem mão de fones com conexão P2 ainda encontrarão consolo na versão menor. Por outro lado, o emissor infravermelho para funcionar em conjunto com o aplicativo de controle remoto universal você só tem no maior. O quê? Não, eu não influenciei ninguém a desligar aparelhos de TV em shopping. Calma que já entramos no quesito câmera, mas quais outros recursos interessantes podemos citar? Bem, temos o carregamento wireless reverso que a Samsung promoveu no S10, mas considerando que a autonomia do top de linha da Huawei é muito boa, você realmente poderá compartilhar alguma carga para o iPhone de algum amigo, por exemplo. O sensor biométrico na tela já marcava presença na linha anterior, mas agora parece mais eficiente, bastando um toque rápido e leve para o reconhecimento. Também está presente o desbloqueio facial, para quem não se importa tanto com segurança e não vê problema em ter que olhar para a tela do aparelho todas as vezes que precisar desbloqueá-lo. Em software está presente o modo escuro, afinal, mesmo que a autonomia já seja boa, quanto mais tempo longe da tomada, melhor, não é mesmo? E se você ainda não está à vontade com os entalhes na tela, é possível esconder utilizando uma barra preta presente nativamente no sistema da Huawei, que roda sobre o atual Android Pie. Vamos falar de câmeras, afinal a Huawei se gaba de ter os líderes no ranking de ExoMarket de melhores smartphones para fotos e vídeos, pelo menos para quem considera os números para a câmera principal e de selfies separadamente. Na família P30, as renomadas lentes Leica continuam presentes. São 3 no modelo padrão, enquanto o Pro traz uma lente extra. A posição do flash também é diferente nos dois aparelhos, ficando ao lado da câmera no modelo maior e abaixo da câmera no menor. Entre os recursos para fotos podemos destacar o zoom híbrido de 10x, o modo noturno que aos poucos está se popularizando, dentre outros como o modo manual que permite extrair o máximo das lentes. É interessante notar que a gravação de vídeo suporta 4K, mas ainda sem a opção de 60 quadros por segundo, provavelmente uma limitação do Kirin 980. De qualquer forma, também teremos testes com esse renovado conjunto de câmeras para saber se mostram um desempenho melhor que o antecessor. Para quem não se lembra, nosso comparativo de câmeras com o Mate 20 Pro contra o iPhone XS, Note 9 Pixel 3XL nos deixou um pouco decepcionados com a Huawei. Interessado na família Huawei P30, a marca chinesa apresentou preços equivalentes ao rival coreano, mas tendo trunfos interessantes nas mãos, como ótima autonomia e desempenho, considerando que o hardware é o mesmo do Mate 20 Pro. Além do bom conjunto de câmeras e extras tais como emissor infravermelho e um sensor biométrico na tela que não mata o usuário de raiva. É claro que só podemos bater o martelo em tudo isso em nossa análise completa que esperamos publicar muito em breve. Mas espera um pouco aí, antes que você pense que esses aparelhos são destinados apenas a quem realiza a importação, a Huawei planeja iniciar a venda de smartphones top de linha aqui no Brasil ainda nesse primeiro semestre de 2019. Então fique ligado aqui no canal para ficar sabendo de tudo antecipadamente. Eu sou Wesley Moraes para o tudocelular.com, um abraço e até a próxima.